a Bíblia aí. É a minha sugestão de leitura para o seu dia. Hoje é o Salmo 145. Salmo 145, 6 diz assim: Eles falarão do poder das suas incríveis ações e eu declararei a sua grandeza. Aqui eles, que Davi está se referindo, está falando das gerações, que as gerações, uma geração contará, vai contando as outras gerações a grandeza de Deus, as coisas incríveis que Deus faz, né? Igual, mesmo que às vezes a pessoa não tenha alguma religião, ela já ouviu falar das obras incríveis de Deus, né? E Davi estava dizendo que as gerações vieram falando, vêm contando das coisas incríveis, maravilhosas e grandiosas que Deus faz. Só que Davi fala assim, eu vou declarar, eu vou poder, com a minha vida, com a minha história, com tudo que aconteceu comigo, eu vou poder declarar que tudo isso é verdade, que Deus é grande mesmo. E eu queria só trazer para você isso. Quantas vezes você tem declarado a grandeza de Deus na sua vida? Quantas vezes você tem declarado a fidelidade de Deus na sua vida? Às vezes você fala assim, eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus é fiel, Deus é poderoso, mas você precisa fazer essas declarações na sua vida todos os dias. Porque a Bíblia diz que todos os dias são maus, todos os dias nós enfrentamos lutas e às vezes nós passamos o dia todo declarando que a gente não pode fazer, declarando que nós não temos condições de ver e nós começamos a declarar a grandeza dos nossos problemas, a grandeza da nossa luta, a grandeza da nossa dificuldade. Quantas vezes você vai conversar com uma pessoa, a pessoa vem te contar um problema grave, você fala, menina, você não sabe o que está acontecendo comigo? Você sabe que isso que você falando isso aí, acabei de lembrar, olha, comigo aconteceu a mesma coisa, só que foi pior. Então, hoje eu quero convidar você a declarar a grandeza de Deus sobre a sua vida, sobre a sua história, porque a declaração da grandeza de Deus vai fazer você ter uma outra perspectiva, um outro olhar sobre todo o resto que você está vivendo, sobre tudo que você está passando, né? No Salmo 9, versículo 10 diz assim, os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Se você, quantas vezes tem sido as suas declarações sobre a fidelidade e a grandeza de Deus, sobre a santidade de Deus? Faz aí um cálculo de quantas vezes no dia você foi grato, você agradeceu a Deus e você... Davi tem um salmo, eu vou colocar na legenda esse salmo, fala que 7 vezes por dia, Davi falava assim, 7 vezes por dia, eu vou te agradecer por causa das suas ordens. Sabe, às vezes nós olhamos para Deus e achamos Deus duro, Deus severo, Deus achamos que Deus pesou a mão demais e achamos ali, e tudo é para nós, para nossa proteção, para nos proteger, né? E fala assim, mas tudo é pecado, para nos proteger, porque tudo que a palavra de Deus fala que é pecado é porque traz doença, enfermidade para nosso corpo, alma e espírito. Então, Davi fala assim, por 7 vezes por dia eu paro só para agradecer as ordens de Deus. Sabe, às vezes você diz assim, eu sei que Deus é bom, Deus é grande, Deus é fiel. Sabia que Davi, além de todos os salmos ali, ele começar, toda vez que ele começa a declarar ali a grandeza de Deus, além de declarar e de exaltar o nome de Deus, ele ainda para 7 vezes no dia para agradecer as ordens que Deus dá. Porque ele considera justas as ordens de Deus. Vou colocar esse versículo, tá? Fala 7 vezes, Davi, eu paro para agradecer as tuas ordens. Sabe? Se você começa a agradecer, a declarar a grandeza de Deus, você vai falar pouco da sua dor, pouco da sua luta. Porque a Bíblia fala que por causa da palavra tudo veio a existir. Através da palavra, Deus deu uma ordem e tudo se fez. E muitas vezes você tem construído um caminho para você muito torto. Um caminho de ansiedade, um caminho cheio de tribulação, onde você poderia caminhar, ter um caminho leve, uma caminhada leve, com fardo leve, porque Jesus fala, vinde a mim,
Todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aqui o salmista está dizendo assim, ó, os que conhecem, somente os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu jamais abandonas os que te buscam. O tempo todo nesse Salmo 45, Davi declara a grandeza de Deus. E declarar a grandeza de Deus nos lembra que nós não estamos sozinhos, que Deus está fazendo, que Deus faz. No Salmo 145, versículo 14, explica bem isso, como Deus não nos deixa sozinho, não nos deixa se sentir abandonado, excluído, rejeitado, traído. Esse sentimento não fica dentro da gente quando nós começamos a declarar a grandeza de Deus. Porque o Senhor, Salmo 145, 14, o Senhor ampara todos os que caem e ergue todos os que estão abatidos. Então, é Deus quem nos levanta, é Deus que nos ergue. E se você começar a declarar a grandeza de Deus, a bondade de Deus, a santidade de Deus, sobra pouco tempo para você reclamar. Porque é declarando quem Deus é que nós conseguimos enxergar, ter uma visão real dos nossos problemas. Porque enquanto nós estamos declarando e confessando ali só as nossas dores, nós estamos aqui, ó. Nós só não conseguimos ver saída. Agora, quando nós começamos a declarar a grandeza de Deus, Davi estava dizendo, olha, as gerações vêm vindo contando tanto que Deus é incrível, mas eu vou declarar. As pessoas podem falar o tanto que Deus é incrível, mas eu vou declarar na minha vida o quanto Ele é incrível. E o que Ele faz e o que Ele tem feito. Então hoje, nesta manhã, eu quero dizer para você que existe muito poder nas suas palavras. Existe até livros a respeito disso. E a palavra de Deus também afirma que a nossa palavra tem poder de vida e poder de morte. E às vezes é necessário que nós façamos uma análise do que nós temos falado, o que nós temos confessado. Em nome de Jesus, leia o Salmo 145 e comece a declarar as grandezas de Deus. Porque quanto mais você declara a grandeza de Deus, a fidelidade de Deus, a santidade de Deus, mais Deus vai te colocando em um lugar alto. E Davi mesmo fala, tem um salmo que fala assim, Senhor, me leva para uma rocha mais alta que eu. Porque os meus problemas estão me sufocando, estão me angustiando. E se o Senhor me coloca num lugar alto, eu vou poder olhar para os meus problemas uma outra perspectiva. Sinceramente, gente, quando eu vejo, se eu for parar para olhar os meus problemas, as minhas dificuldades, as que eu tenho, eu me sinto sufocada, ansiosa, desesperada, não consigo ver uma solução. Por isso eu preciso declarar a grandeza de Deus. Eu tenho problema? Tenho, não tem como você fugir deles, os problemas existem. Mas Deus também existe e Deus é maior do que qualquer problema que você tenha. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, vá colocar a sua vida nas mãos do Mestre. Ele vai endireitar o seu caminho, a sua vereda. Aprenda. Jesus, quando vai dizer lá em Mateus, que ele está falando, vinde a mim, todos vós que estáis cantados, sobrecarregados, fala, aprenda de mim. Você precisa me conhecer. Para você saber que eu sou maior do que qualquer problema que você tenha, para você saber que eu sou mais forte. Lá no Salmo 9, 10 fala, que eu li aqui também já, que Davi fala, os que conhecem o teu nome confiam em ti. Você só conhece alguém que você convive com ele. Meu avô sempre falava assim, que uma vez um rapaz foi pedir a mão da filha de um fazendeiro, né? Em casamento, história antiga, né? E aí... O fazendeiro falou, você quer casar com a minha filha? Pega uma caneta e um papel. Aí pegou a caneta e o papel. Falou, escreve aí. Se você terminar de escrever essa lista, eu deixo você casar com a minha filha. Aí colocou aí, escreve aí, Sal. Aí o pretendente da filha do fazendeiro escreveu, Sal. De novo, Sal. Sal. Escreveu um monte de sal. Aí o rapaz falou, nossa, Deus, mas... Não tem outra coisa para escrever, não? Você só tá mandando escrever sal. Aí o fazendeiro falou assim, mas se você tá desistindo no sal, imagina quando chegar no arroz, no feijão. Por que eu tô contando essa historinha para vocês? Porque nós desistimos muito rápido das coisas. Sabe? Doeu um pouco, sufocou um pouco, nós desistimos. Falei assim, a Fernanda falou que se eu declarasse meus problemas, eu ia ver de uma outra perspectiva. Já faz um mês que eu estou declarando a grandeza de Deus e o problema ainda não mudou. É porque o seu olho continua no problema. Porque se você colocar os olhos em Jesus
e declarar a grandeza dele todos os dias, o Espírito Santo muda a sua perspectiva, muda